das coisas mais interessantes que eu acho de vocês é que, por saber um pouquinho da história, eu vejo que, muito embora vocês tenham passado por experiências particulares em relação ao amor, vocês se permitiram uma nova chance. Uma chance de viver uma outra história, de confiar na história. E a outra característica que vem, é muito claro para mim, é a delicadeza que vocês têm. A delicadeza nos pequenos gestos, no cuidado, no incentivo. Quando você coloca alguma coisa, o João fala, que linda, que orgulho. Quando ele coloca, você também faz um comentário. Essa delicadeza, esse olhar, essa admiração mútua, esse cuidado, esse zelo com o relacionamento. Obviamente que sabemos que é um combustível relacional, isso é óbvio. Mas vocês sempre foram assim? Ou vocês aprenderam a ser assim? Pam, eu venho de uma relação que deu muito certo, né? Deu muito certo. Então, quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, por exemplo, são duas pessoas que sempre foram de acolher, de agradar. Meu pai sempre foi muito carinhoso, minha mãe muito atenciosa. Eu tenho essa necessidade do abraço, da conversa, do olho no olho, do elogio. Eu faço muito isso com os meus filhos. Eu faço muito isso com os meus pais. Com quem você gosta, né? Sempre, com as amigas. Quando o João entrou na minha vida, Deus já era assim. E de repente eu descubro uma pessoa que é extremamente carinhosa. Se eu elogio, o João elogia 10 vezes mais. Ele tem uma facilidade do toque, ele tem facilidade do beijo, ele tem facilidade da entrega. Eu não sei se isso tem a ver com o horóscopo, com o fato de ser leonino, se tem a ver também com o fato dele ter saído de casa muito cedo e ter enfrentado a vida difícil, dura, como ela é, com 17 anos, uma criança, né? Então, mas ele, se você souber levar nesse tom, com ele tudo é mais fácil, com ele as coisas acontecem. Então, assim, claro que a gente tem os nossos perrengues, falaremos sobre ele, mas tem uma facilidade no carinho. O João é muito bom de toque, ele é muito bom de elogio, ele é muito parceiro. Então isso se retroalimenta. Sim, a Mara fez uma observação. Eu saí de casa muito cedo. Eu perdi meu pai 12 anos, mas eu tenho uma referência da mulher que é minha mãe. Então, eu tenho mais referência da mulher do que do homem, porque minha mãe foi pai e mãe, né? E quando eu falo da minha mãe, até eu um dia desse até brinquei com a Mara dizendo o seguinte, que até quando você tem prisão de ventre, eu lembro da minha mãe já morreu há 25 anos, eu falo, mãe, então eu tenho a referência de mãe, tenho a referência da mulher. Então, eu tenho... Mas você lembra da prisão de ventre por quê? Você não, do desespero. Parece que ela vai me ajudar a resolver o problema. Olha que legal. É o apelo de pedir. Mas isso é um exemplo de dependência. Esse exemplo é muito bom. Dependência de mãe. Dor. Você sente uma dor, incômodo, você lembra da mãe. Né? Então, mas mãe, você lembra quando você já passou por isso, teve a mãe a chamar e ela te ouviu? Sim, sempre. Minha mãe sempre. Minha mãe era muito brava. Minha mãe pegava no pé mesmo. Portuguesa danada. Mas a minha mãe, ela teve uma vida dura também e tal. Então, e ela educava a gente sempre de uma forma muito determinada, né? Quer dizer, ela se preocupava demais com os filhos, né? E eu fui criado, na verdade, por 6 mulheres, né? Porque 5 irmãs, né? Aliás, 4 irmãs, a minha avó e depois a minha mãe. Olha. Então, somos 6 mulheres, 4 irmãs, 2 mulheres, mãe e vó. Aí minha avó faleceu, aí ficou minha mãe, né? A mãe da minha mãe que faleceu. Então, um afeto bem autorizado, né? E lá tinha que respeitar mesmo. Apesar que minhas irmãs são muito mais velhas do que eu. Minhas irmãs podiam ser minhas mães. As minhas irmãs podiam ser minha mãe, todas elas. Talvez a Cida não. A Cida tem 15 anos de diferença, mas as outras todas, né? Então, a diferença é muito grande. Eu tenho sobrinhas mais velhas do que eu. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha tinha sobrinhas que já estavam para casar.
casar com 18, 19 anos. Né? Então, a minha sobrinha mais velha, ela é mais velha do que a minha irmã mais próxima de mim. Né? Então, que minha mãe foi mãe aos 15, depois aos 46. Olha só. Aos 46. Tinha bastante idade, sim. Na época, né, para ser mãe de 46 anos. É, muito difícil. Eu fui o único filho que nasceu em hospital. Teu pai, em potência, 60 anos? Meu pai tinha mais de 60 anos. E eles tinham uma relação boa? Muito boa. Muito. Minha mãe mandava no meu pai, né? Porque eu lembro, como eu lembro, sim. Meu pai nunca levantou a voz para mim, nem pros... Meu pai era muito gente boa. Meu pai era maravilhoso. O que eu lembro dele, né? Qual a lembrança mais forte que você tem dele? Do meu pai? Do meu pai eu tenho uma lembrança, eu já comentei isso com a Mara, inclusive. Fala isso toda vez que eu posso comentar. Porque o meu pai, ele era um português, imigrante também com minha mãe. Eles se conheceram numa pensão. Onde é Edifício Itália hoje, era uma pensão. Eles vieram de Portugal, minha mãe e minha avó foram para lá trabalhar para poder sobreviver, porque minha mãe saiu de Portugal numa época da Revolução, tal, aquela coisa toda. E ele era do norte de Portugal. E a minha mãe era para chegar no Rio de Janeiro, com a minha avó. Porque minha avó pegou minha mãe pelo braço com 13 anos. E vieram no navio sozinha, 2 mulheres. Minha avó, então, brincadeira, né? Que temperamento, que personalidade. E aí vieram. E quando ela viu que chegou no Brasil, no cais do Porto de Santos, ela falou, é aqui mesmo que eu vou descer, não vou esperar ir para o Rio de Janeiro, não. Depois eu vejo o que eu faço. Porque elas tinham uma recomendação, porque a maioria da comunidade portuguesa fica no Rio de Janeiro, né? Não é em São Paulo. São Paulo é italiano, os árabes, né? Turcos, tem muito turco, muito árabe, muito italiano. Os portugueses foram mais para o Rio de Janeiro, para São Cristóvão. Depois que eu vim entender isso, quando eu fui morar no Rio. E aí, a minha mãe desceu, conseguiu um pessoal, eu vou lá para uma pensão lá no centro de São Paulo e tal. Bom, então eles pegaram, imagina naquela época, quanto tempo andaram de ônibus, ou não, era trem de Santos até chegar em São Paulo, na Estação da Luz, eles foram para esse lugar aí, que é onde hoje é Edifício Itália. E 2 anos depois, o meu pai também migrou para o Brasil e, coincidentemente, foi morar na pensão onde minha mãe trabalhava com a minha avó. Aí se conheceram e casaram. Né? Então, novinha de tudo. Bom, aí, voltando à tua pergunta. Então, para explicar que o meu pai, tanto o papai como minha mãe, batalharam. E minha avó era de uma personalidade muito forte. Minha avó trabalhou muito e ajudou muito meu pai. E quando minha mãe se casou com ele, e aí eles foram morar na zona norte de São Paulo. Aí compraram um terreninho, construíram uma casa, aquelas coisas todas. E o meu pai sempre foi muito batalhador. E o meu pai era um cara muito de confiar nas pessoas, diferentemente de mim. A Mara comenta muito isso. Eu já desconfio, já começo desconfiando, depois que eu vou começar a confiar. Então, talvez por esse exemplo. E aí, o meu pai entrou em umas situações difíceis, tal, e meu pai resolveu, perto do Natal, comprar bilhetes e vender. Vender bilhetes de loteria. Aí ele me levou, me acompanhou, pegou pelo braço, falou, você vai comigo, tal, vamos lá. Era garoto, tinha uns 10 anos. E isso me lembra bem. E aí meu pai comprou os bilhetes, Natal, pé de Natal, era véspera de Natal, falou, isso vende tudo, vai vender tudo. Bom, aí ficamos ali na estação de Santo André. Ali, Santo André ou São Caetano, agora também, é um dos dois, Santo André ou São Caetano, nunca consegui definir isso. E aí, ele, resumindo, não vendeu os bilhetes, sobrou muito bilhete, então ele teve um prejuízo brutal. E aí, mas ele tinha que fazer, ele falou para minha mãe, nós vamos fazer a ceia de Natal, e português principalmente é assim, né? Tem que ter ceia de Natal. Estava eu, eram meus irmãos, menos o meu irmão mais velho. Todas as minhas irmãs e tal. E a minha irmã mais velha também não estava. E aí, ok, tranquilo, vou fazer e tal. Só que como ele não vendeu os bilhetes, ele não tinha o dinheiro para fazer a ceia de Natal. Meu pai falou, isso ele comentar comigo. Eu percebia isso. Mas ele pegou no ônibus, em vez da gente ir para cá, a gente parou num endereço
de um amigo dele português também, que era um cara já mais bem-sucedido, que já era bem-sucedido quando chegou no Brasil. E aí, o meu pai parou nesse endereço, tocou a campainha, falou, ó, fulano tá aí e tal, não sei o quê. E aí depois tem uma história desse camarada aí. Aí ele chegou, tocou a campainha, o cara atendeu e tal. Ô, João, como que tá? Meu pai chamava João também. Ô, João, tá bem? Tá, aquele papo de português com português. Vem te pedir um favor e tal. Tô precisando de um dinheiro para fazer lá a ceia de Natal. Porque... Aí meu pai contou a história toda que eu te contei agora. Dos bilhetes, vendeu, não vendeu e tal. Aí o cara falou, ó, o João realmente até tem o dinheiro, mas não vai dar. Nesse momento não dá. Aí meu pai insistiu, não, mas eu preciso fazer e tal. Mas sabe como é que é? Tu conhece a Laurinda, minha mulher. É de mãe, mulher, difícil, tá com os filhos, fazer. Ah, tá bom. Ó, aqui em casa vai ter ceia de Natal, mas se a tua não tiver, o problema é teu. Quem mandou tu investir num negócio que não ia dar certo? E não emprestou dinheiro pro meu pai. E eu vi o meu pai ficar emocionado, chorou no ônibus, aí pegou um ônibus, voltou para casa e chorou. Aquilo me marcou bastante. Você estava junto? Tava junto, sou eu e meu pai. E minha mãe ainda chegou em casa, ainda deu uma chamada nele. Ainda chamou a atenção, oh, você não devia fazer isso, você não podia ter ceia de Natal. Tá bom, nós fomos dormir. Todo mundo dormiu, não teve ceia de Natal, dormiu. Na madrugada, meu pai acordou e teve um AVC. Na madrugada. Minha mãe acordou todos meus irmãos e eu, bom, teu pai tá passando mal. Bom, ali meu pai foi para o hospital e acabou falecendo dias depois. Então foi uma coisa que marcou bastante. E esse camarada, eu guardei o nome dele e tal. E eu cresci, voltei. Aí com 17 anos fui para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Já estava começando a ser um cara bem sucedido. E aí um dia eu me encontrei, eu fui visitar minha mãe nunca saiu do bairro lá da Parada Inglesa, sempre ficou lá. Tentamos tirar ela de lá, ela nunca quis. Ela falou, não, aqui que eu vim com a tua avó, aqui que eu vou ficar e tal, conheço todo mundo. Inclusive, tem umas coisas interessantes do pessoal da X9, daquela escola de samba. Aí um dia eu estava, recentemente, puxa, tua mãe faleceu, né? Pô, que coisa. Pô, tua mãe, a gente protegeu. Tua mãe ouviu um barulho, ela chamava a gente, porque a gente foi criar tudo junto. Não. E eu chegava e dizia, dona Laurinda, fique tranquilo. Bandido na sua casa mesmo. Se bandido se entrar na sua casa, no dia seguinte tá morto. Minha mãe falava, os teus amigos de infância tá aí e tal. Eu falei, pô, mãe, meus amigos de infância, não, mano. Entendeu? Bom, e eu fui aí, passado algum tempo, depois dessa situação, passado aí uns 20 anos do meu pai, eu já tinha aí uns 23, 24 anos, já era um cara já começando a vencer. E já era uma pessoa pública. E aí, esse camaradas encontrou-se comigo, ele tinha um filho, mais velho, inclusive, do que eu, e ele tava, João, pô, era amigo do seu pai. Aí, meu amigo, no meio da rua, esculhambou meu cara na frente de todo mundo, no meio da rua. Aí contei pra ela, você é meio nada lá, sem vergonha, picareta do que o senhor fez com meu pai e tal, não sei o quê. E esse é o meu temperamento. Então, você está se aproveitando da situação, porque hoje eu sou uma pessoa por bem sucedida, mas eu estava com meu pai quando você fez isso, você é um canalha, sem vergonha, picareta. E se o teu filho desse outro vagabundo que nem você, aí eu escolhi a briga. Então foi assim. Então esse é um momento muito marcante que eu tive com meu pai, e eu sempre respeitei a memória do meu pai, porque minha mãe sempre dizia o seguinte, a coisa que você tem mais importante na sua vida é o seu nome, né? Então, mesmo vendo no Rio de Janeiro, eu nunca tentei prejudicar a imagem tanto do meu pai, que é o meu sobrenome, que a Mara também tem, que é Ferreira, e da minha mãe. Mas aí a minha mãe sempre foi uma mulher determinada. Sempre, sempre, sempre. Então, para te dizer da imagem do meu pai é essa, mas a imagem da minha mãe, uma mulher forte. Você sabe que você foi contando essa história e eu fiquei imaginando, fiquei com uma pergunta para fazer. Por que você estava com teu pai nesse momento? Na hora que ele estava... ele tinha tentado vender os bilhetes, não tinha conseguido, e ele foi à casa desse homem, desse senhor. Você andava com o seu pai? Era algo comum? Tá sempre junto? Raramente. Mas o meu pai queria... era uma forma de eu acompanhá-lo. Não sei, agora não entendi na cabeça dele, porque ele me convidou. Você ser caçula. Vamos comigo, tal, para se distrair, tal, vamos lá. Agora eu fui lá com ele, vendeu. Realmente o fator eu não lembro. Eu só sei que ele
E para voltar para casa, ele tinha que estar comigo, eu tinha que estar com ele, para poder, quando eu fui na casa desse me passou uma cumplicidade, sabe? Pode ser. Me passou um movimento. E você viu, eu acho que ele te deixou um legado muito interessante aí nessa experiência. Primeiro que foi ótimo você ter honrado, né, o seu pai. Quando você fala assim, ô, picareta... isso sim. Aqui, eu acho que isso foi muito da sua lealdade com esse pai. Então isso foi muito bacana. Porque, na verdade, é o seguinte, esse senhor, ele era considerado ali dentro do bairro uma pessoa importante porque ele tinha dinheiro, entendeu? Financeiramente era um cara bem sucedido. Então, aí ele quis se aproximar de mim porque eu já era uma pessoa pública, amigo de todo mundo. O João saiu de lá, saiu daqui do bairro, aquela coisa que deve acontecer com muitos artistas, né? E até atletas, esportistas, de futebol, isso é muito comum. Só que ali ele nunca podia imaginar que ele nem lembrava que eu estava com meu pai. Ele viu que eu estava com meu pai. Até foi um canalha, porque, fala tudo aquilo pro meu pai na frente de uma criança, é uma puta sacanagem, né? É um cara grosso, chucro, e minha mãe, eu me lembro muito bem que minha mãe, uma época falou assim para mim, pô, você viu quem faleceu? Eu falei, quem? Fulano de tal. Ah, tá no inferno, filho dessa puta. Você sabe, para completar, o mais legal disso é que, muito embora esse homem tenha falado tantas barbaridades na frente de uma criança, não foi o suficiente para destruir o que você já sabia, o que você sentia e o que você já tinha compreendido sobre o seu pai. Sim. Porque desde ali até hoje você tem essa imagem aqui, né? Sim. Já internalizada de uma forma construtiva, e o que ficou foi um pai lutando, frustrado que o plano não tinha dado certo, porque na vida é assim, alguns planos que a gente tem não dão certo, mas ele estava lutando para fazer uma festa gostosa para a família, para vocês, né? E que bom que hoje você pode fazer festas para a família. Eu tô lembrando de ver uns vídeos de vocês dançando. A família reunida dançando. Um casal de uma geração e o casal de outra geração. Essa alegria, essa vitalidade, essa energia é importante? Ah, muito. Essa energia é tudo. Ter os meus pais vivos é um privilégio. Então, eu curto muito os meus pais, gosto muito de estar com eles. E eles são assim. Meus pais são música, são risada, acolhimento, né? Eles têm muito disso. São um casal que gosta. E a Neuza são muito divertidos. Mas a gente também gosta. Sim, a gente se diverte com a dança, a gente também em casa. Você é mais que eu. A Mara é mais questeira do que eu. É tão interessante a integração de vocês nesses vídeos que eu sempre vejo, que eu, no começo, eu não sabia de quem era pai ou mãe. Ai, que legal. O que mostra o quanto você adotou essa família. Ah, sim. Porque é muito mais do que ser meu sogro, minha sogra. A sensação que eu tive, eu acho que ela é reveladora, porque assim, você tá tão integrado, né? Tá tão todo mundo misturado, junto, até a forma que você estava falando do filho da Mara, né? Isso é muito bacana. E aí a pergunta que eu jogo é assim, quando a gente se relaciona com alguém que já tem filhos, né, de outro relacionamento, esse abraçar desse pacote, esse respeitar desse lugar e esse tecer do vínculo, fez diferença na interação de vocês? Fez, porque os meninos são o meu grande termômetro para tudo na vida, né? Eu fiquei viúva depois de 25 anos de casada. Eu casei muito cedo e demorei muito para ter os meninos. Eu engravidei, enquanto as minhas amigas com 20 e poucos anos já tinham os filhos, né? Eu fui engravidar com 30 e 31 anos, até porque eu precisei esperar o Vinícius acabar a faculdade de medicina, fazer residência, acabar a residência, para a gente poder falar, não, vamos, né? Enquanto ele fez uma faculdade, eu fiz comunicação, fiz propaganda e publicidade, depois eu fiz jornalismo e fiz uma pós-graduação. Então, assim, não dava naquele momento para ter filhos. Quando eu tive os meninos, já foi era um desejo muito grande de ter. Eles tinham um nome e tudo, eu sabia que eu ia ter 2 meninos, João Pedro, João Felipe, estava tudo muito certo.
eu fico viúva e tenho que recomeçar minha vida. Então, assim, eles foram os primeiros que apostaram nessa história. Mãe, você tem que casar de novo. Mãe, você tem que namorar. Mãe, você tem que viver. Mãe, você tem que conhecer alguém. Você tem que ser feliz. Eles falavam muito isso pra mim. Você vai ser feliz de novo, os dois. Conheço o João. A gente foi jantar e levo o João pra casa. Porque se os meninos aprovassem, o caminho já estava aberto. Né? Porque se o filho não gosta, não adianta você querer forçar. Não tem diálogo. Ele chegou em casa, sei lá, 1h da manhã e ficou até 5h da manhã na varanda, assistindo vídeo, escutando música. Foi. Batendo papo. Os meninos eram bem mais novos, eram adolescentes, né? Hoje são homens, hoje são adolescentes. 15, 14. 15 e 14. Isso aí. É isso aí. Você foi tranquilo lá? Não, tranquilo. Eu não tive filho, né? No início eu queria ter. Depois, a minha ex-mulher, que também faleceu, né? Então, ela não queria ter, ela nunca quis ser mãe. Não queria ser mãe, então eu insisti. Depois não queria ser mãe, bom, tá ótimo, beleza. Então, eu não vou... É um assunto que a gente não... Diferentemente da Mara, né? Que a Mara é uma mãe que é exemplo para qualquer mãe. Isso aí dispensa comentar. A Mara é uma mãe... Em Portugal, eles falam mãe galinha, né? Porque galinha protege o filho. Né? Então, a Mara é uma mãe incrível. Totalmente diferente desse comportamento, 880. Então, eu não quis, então eu acabei acostumado para também não ter treta. Aí chegou uma fase que também já não dava mais, ela já tinha uma idade mais de 40, também não queria, eu também não tive filho. E eu não tinha tido experiência nenhuma, mas de ter filho, nem passava pela minha cabeça, né? E aí, quando eu conheci a Mara, aí os meninos também muito queridos, eu tenho a relação com os dois, com um de um jeito, com o outro de outro, quer dizer, conforme a personalidade de cada um, a gente vai lidando. Então, também, um dia desse eu estava no banheiro com a Mara e falei, Mara, é o seguinte, tudo leva-se um tempo, entendeu? Imagina, por exemplo, eu caso, eu não conheço você, namoro, caso, né? Só que eu já casei com 2 homens grandes para ser pai, entendeu? Então, tudo leva um tempo. E você vê como o tempo foi chegando, foi se adaptando. Então, eu tive que me adaptar a ser pai. Eu fui me adaptando, né? Porque uma coisa... As pessoas falam enteado. Eu nunca falo meus enteados, eu sempre falo meus filhos, né? Falo todo, mais novo, mais velho, João Pedro, João Felipe e tal. Então, inclusive, é muito louco isso, porque os amigos do João, da faculdade do João Pedro, falam assim, pô, como você parece com o seu pai? Pô, parece. Olha. E o pessoal chega pro João Felipe, pô, você tem tudo seu pai. Foi uma coisa muito louca, porque o João Felipe, ele tá na minha área profissional. Inclusive, trabalha comigo lá na televisão, faz estágio lá. Ah, que legal. E o João Pedro faz direito. Faz direito, tem nada a ver com a minha área. Mas a gente se entrosa também, com o João Felipe de um jeito, com o João Pedro de outro. O João Felipe está mais próximo da minha personalidade, não só profissional, mas de comportamento, tal, do que o João Pedro. O João Pedro é mais calado, o João Pedro é observador. Então, você gosta de escutar que eles se parecem com você? Sim, eu falo pra Mara isso. Lógico, que é muito louco isso, né? Você queria ser mais parecido na altura, né? E você acha que muito diferente. Eles são bem altos. Porque quando a pessoa fala que eles se parecem com você, de fisionomia, porque às vezes eles, né, eu acho que são parecidos comigo também, mas eles são, né, 2... Mas a Mara fez uma observação que eu nunca... eu tenho 1,73 m. Tá ótimo, né? Não, eu tô muito feliz. Nunca tive tipo de grilo com altura. Pelo contrário. E se tivesse 1,60 m, também não teria problema. Eu acho que para a estatura média do homem brasileiro, ou do homem mundial, porque eu morei na Europa também, morei em Portugal, na Itália, e a média é 1,75 m, 1,70 m. Então, eu nunca tive esse problema de ser 1,80 m, 1,70 m. Mais alto. Não. Hoje eu sou feliz de ser mais baixinha, porque daí eu não fico mais alta que ele, porque eu não ia gostar de ficar mais alta que ele. 2 coisas que desde de garoto eu fui, assim, sempre mantive o meu peso, nunca tive, assim, uma obesidade, nunca cheguei. Lógico, às vezes passa lá 6, 8 quilos, tal, mas eu nunca, se você pegar todas as minhas fotos, desde adolescente até o dia de hoje, sempre mantive o meu organismo magro. E de altura, então, como você tem um físico mais definido, vamos lá, entre aspas,
Por exemplo, eu não tenho barriga, essas coisas todas, aquela barriga. Também não sou tanquinho, mas não tenho barriga. Isso, a altura te ajuda, porque você não você aparenta uma estatura normal, tranquilo. Então, isso esteticamente, tanto que toda roupa que eu coloco em mim, raramente eu tenho que fazer alguma costura. Então, eu pego o meu número, pá, pum, pá. E eu estava te dizendo como deve ser gostoso, então, quando alguém fala que eles se parecem com você. Sim. Vocês acham que a convivência faz a gente ficar parecido com a pessoa? Por exemplo, eles estarem esse tempo todo com você, na tua presença, querendo ou não, você acaba dando um pitaquinho, você escuta um conflito, um desafio. Nós estávamos aqui conversando antes de iniciar a nossa sessão e você me contou do João ter tido uma sinusite, dele tá mal, e o João já entrou falando, não, ele tá assim, tá. Então, eu percebi o quão paterno você é. Assim, mas eu sou com todos eles. Inclusive com o meu sogro, que é minha sogra. É da família lá, eu sou o cara que mais dá dura no sentido de patrulhar negócio de cuidado. Em geral, não é só de médico, não, de tudo. No geral. Casa, eu sou uma pessoa que dou palpite na casa, que é uma beleza. Sabe por quê? Porque voltando lá, eu saí de casa com 17 anos, então eu tive que me administrar. Sim. E minha mãe dizia o seguinte, você pode ser pobre, mas tem que estar sempre organizado, bonito, elegante. Pô, não importa com o dinheiro que você tenha, mas uma roupa, tem uma calça, duas camisas, uma camisa, mas sempre limpa, organizada, tudo bonitinho. Então, isso eu aprendi com o tempo da vida. E eu morei muito tempo sozinho, muito tempo, né, da minha vida. Depois casei, né? Então, mas mesmo casado, sempre cuidei. Então, isso aqui tem que estar organizado, isso aqui tem que estar organizado. Então, isso... Você se deixa ser cuidado também? Eu deixo, lógico. Pelo contrário, até eu acho que seria ótimo ser cuidado para evitar a responsabilidade. Tanto que às vezes eu chego para a Mara, porque a Mara com o pessoal que trabalha em casa, eu falo, João, você resolve isso, você faz isso, você faz... Logo. Só que tem dias que eu te falo, Mara, não dá para você resolver isso hoje, porque tem hora que você também cansa. Então, todos os serviços domésticos eu sei mais do que ela. Todos, sem exceção. Você gosta disso, Mara? Desse jeito dele, por exemplo, de até assumir esse lugar paterno com os meninos, né? De cuidado, de olhar, de ser muitas vezes uma fonte de segurança, né? Uma outra potência junto com você. Esse compartilhar é muito valioso, né? É essencial porque se você pensar o que tem de pessoas que refazem suas vidas, né? Que tem filho dos dois lados, ou que tem filho só de um lado. E se o outro, seja a mulher, seja o homem, se não assume essa postura carinhosa, cuidadosa, atenciosa, de querer somar, né? Isso. É muito difícil dar certo. Porque sempre vai ter alguém com uma dor muito grande. Porque mesmo o pai biológico, e você sabe disso, se o Carlos for dar uma bronca na Luminha, não é você que está dando. A gente já olha, né? Sim. Já fala, não precisava ter exagerado, não precisava ter ficado tão bravo. Daí a gente vai lá e faz 10 vezes pior, mas a pata da galinha nunca machuca o pintinho, né? Então, a gente pode. Daí, quando você traz alguém para dentro da tua família, tem que ser alguém que tem uma boa intenção por trás, às vezes, de uma bronca, de uma reclamação. Porque ouvir uma crítica de um filho não é fácil. Não. Né? Muito difícil. Eu queria que você me contasse o que você mais aprendeu ou aprende com o João. Puxa, tem tanta coisa que eu aprendo com o João. Com o João eu aprendi a validar mais do que criticar. Com o João eu aprendi que é melhor você ir no supermercado 2 vezes na semana do que você ir uma vez comprar um monte de coisa e aquilo lá estragar. A gente tem que ser responsável por tudo que entra em casa. Eu aprendi que tudo tem um lugar, né? Porque antes não era eu que colocava as coisas no lugar, tinha gente para fazer isso. E daí a primeira vez que ele foi cozinhar em casa, que também só foi uma. Você já fez um jantar. Eu fiz um jantar para você, inclusive ontem. Então, fritadeira. Mas assim, a primeira vez que ele foi fazer um almoço em casa, eu não sabia onde
onde estavam as coisas, sabe? Porque eu não tinha esse olhar para casa. Tinha gente para ajudar, para fazer, ok. Era só perguntar. Quando domingo a funcionária não está em casa, liga e pergunta: onde você guardou tal coisa? Onde fica tal coisa? Era assim. E ele foi me ensinando muita coisa a respeito de cuidar do que você tem, não desperdiçar, né? Se organizar, dar valor. Eu acho que eu passei a ensinar os meninos a dar valor para as coisas. Eu estou com coriza, eu ainda não comecei a chorar. Não sei se vou chorar hoje, mas eu já estou preparada. Eu acho que eu aprendi a ensinar para os meninos o que é dar valor. Em tudo, né? Comprou uma bola, uma bicicleta, um brinquedo, uma roupa, isso tem valor, não importa se custou R$10 ou se custou R$1.000, isso tem valor, então você tem que cuidar bem disso. O que você acha que você trouxe para ele? Na convivência, o que você ensinou a ele? Nossa, se eu estiver errada, você me fala. Tá? Não, ele vai contar o que ele sente, eu quero saber na sua perspectiva. Eu vou falar que eu acho que a primeira coisa que eu ensinei para o João é como viver em família sem você ter o seu senso crítico sempre aguçado, as antenas sempre levantadas para ver a parte ruim das pessoas. Essa dificuldade que ele tem de confiar e todos esses machucados, porque, né, o pai, ele se despediu do pai numa noite que foi um caos naquela família, naquela casa. E nunca mais ele viu o pai. Ele foi para o Rio de Janeiro muito novo. Então, a gente precisa do olhar próximo para ser lapidado. Filho, você apresenta para os filhos um mundo que eles ainda não conhecem, para sempre. Né? Quando eu tenho 50 anos, 53, meu pai tem 84, até hoje meu pai fala de coisas que eu ainda não sei. Então, eu acho que eu trouxe esse olhar para a família, esse olhar amoroso que a gente precisa ter, porque todo mundo tem defeito. E, normalmente, são os nossos até que reverberam tanto no outro. Né? Então, esse olhar amoroso. Eu também acho que eu trouxe para o João um pouco de tranquilidade, de paz. Ele é explosivo, então, num primeiro momento, ele fica possuído. Depois, se você aprender a lidar com esse momento, que não é um momento de tentar explicar, de tentar falar de nada, esperar passar, às vezes eu nem preciso falar muito rápido, ele fala: nossa, desculpa, não podia ter falado assim, não precisava ter falado assim, eu fiquei muito bravo na hora, passou. Então, ele tem o tempo dele. E eu acho que eu trouxe um recurso para ele de começar a pensar um pouco se vale a pena mesmo estourar por conta disso, se vale a pena mesmo falar de novo sobre isso, se vale a pena se estender tanto sobre as coisas. Eu acho que eu trouxe um equilíbrio, assim como ele trouxe para mim. Você concorda, João? Concordo, verdade. Principalmente nessa parte de confiar. E, por exemplo, o Amaro falou explodir. Explodir, tem que se explicar o que é explodir. Explodir, por exemplo, é não concordar. E falar: eu não quero isso, eu acho que isso aqui não tem a ver, eu acho que está tudo errado, e não sei o quê. Esse é o tipo de explodir, né? Porque explodir pode parecer que é uma coisa violenta. Não, é de não concordar e questionar e ficar batendo na mesma tecla sempre. E aí, de repente, eu falo: não, tudo bem, ok. Aí eu vou questionar. Porque o meu primeiro impacto, a Mara disse, e é verdade, que eu falei lá no início, é dizer de desconfiar. Então, a pessoa questiona uma coisa comigo. Fala: peraí, mas eu acho que isso é assim, mas eu tenho a minha opinião, você tem a sua, eu tenho a minha. E pai, eu não concordo, e pai, e vou. Aí, de repente, eu começo a refletir, falo: não, realmente, nisso ela tem razão, eu posso ter exagerado no comentário, ou no questionamento, ter me exaltado, tal. Isso sim. Essa ela me ajudou bastante, inclusive profissionalmente, até profissionalmente. Porque profissionalmente hoje o que não me agrada entra por esse ouvido e sai por esse. E aí eu vou começar a tomar outro caminho, até profissionalmente, em todas as coisas, seja na televisão, seja nas outras, na parte empresarial minha, sem ser artística. Hoje eu começo a achar o que é melhor para mim. E minha mãe dizia o seguinte: o bom cabrito não berra, né? Só que eu não tinha entendido muito bem o que é o bom cabrito não berra, do jeito dela falar.
Minha mãe fala, hoje a Mara de outra forma fala a mesma coisa. Quer dizer, então não precisa ficar exaltado, não precisa debater, não precisa bater na tecla, raciocina, pensa bem, avalia, e aí você toma uma decisão mais leve. João, aquele dia quando você era novinho, que seu pai foi dormir, não acordou mais, você lembra qual foi o seu último momento com ele? De olhar para ele em vida, de trocar alguma coisa com ele? De vida foi esse. Eu não indo dormir. Em vida, Sim. foi dormir. Agora, ele estava vivo no hospital, praticamente vegetando, porque ele não voltou, entrou em coma, mas não voltou mais. De troca normal, assim? Normal foi a última vez, foi essa, quando chegou em casa, minha mãe falou, vamos todo mundo dormir. Ninguém tem jantar, não tem nada, vamos dormir. Foi assim, para todo mundo. E eu era criança. E ele foi triste? Foi lógico, lógico. E você? Ah, todos nós. Você estava triste também? Não, meus irmãos também. E quando... Nesse caso, a gente sempre defendia o meu pai, eu e minhas irmãs, né? Porque é o que eu falo, minha mãe era um pouco mais dura. Então, ela, por exemplo, esse negócio do fracasso, eu odeio o fracasso, eu não gosto de fracasso. Eu errei, a Mara sabe disso. Eu errei e eu fico muito pau da vida por ter errado. Então, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então talvez isso... eu aprendi, talvez, aquela mensagem que minha mãe me deu pro meu pai. Então eu vi meu pai naquela situação, eu falei, pô, perder não é pra mim. E outra coisa, eu sou um cara que nem Fênix. Eu caí aqui, 10 minutos depois eu levanto com uma facilidade, a Mara fala, pô, isso ou é Deus, ou é destino, é alguma coisa. Pra mim, nada me abate. Zero. Você é bem resiliente? 100%. É. Comigo nada abate, a Mara sabe disso. A Mara se abate, eu não me abato, eu tento confortar, calma, Mara, é assim, tem que plantar para colher, tem que fazer assim, vai. Você tem paciência nessa refazenda? Muito, muito. Para isso sim, para as outras coisas não, né, mano? Mas para isso sim, muito. Comigo não tem tempo ruim. Tá ruim hoje? Fico bravo, lógico, não sou de ferro. Você pode dizer que não. Chateado, mas passa um dia, 2 dias, o máximo. Falo, não, isso aqui eu vou tirar de letra. Levanto. De letra. E vou e faço. E acontece. Então, nisso... Isso é uma espécie do quê? De uma autoconfiança adquirida? Muito. Eu tenho. E você acha que essa autoconfiança adquirida, ela veio da onde? Você acha que ela já veio em você? Você acha que as situações que você viveu te viabilizaram recursos para isso? Assim, não, bom, eu acho que já é uma coisa que eu nasci, de personalidade mesmo, né? E talvez a vida... Características do teu mecanismo. Depois eu fui vivendo, aprendendo e tendo pancada, depois sucesso, pancada, sucesso. Então você vai administrando isso, você vai colocando no prós e contras. Né? Essa capacidade de cair, levantar, de se frustrar e se reerguer, vocês acham isso algo bastante significativo, assim, para a maturidade do indivíduo? Saber, assim, caiu... Saber levantar. Não estou dizendo financeiramente, estou dizendo... Não, em tudo. No geral. No geral. Não, eu estou dizendo... Porque a vida é assim, né? De altos e baixos. De altos e baixos. Mas eu estou dizendo no sentido de decepção. A Mara, quando ela se decepciona, ela sofre com decepção das pessoas, né? E talvez eu já sofra muito menos. Você não acredita como ela, por exemplo? Porque ela é muito intensa. Eu não acredito, né? Como ela. Ela entra. Ela mesmo, tenta me convencer disso, mas tá difícil. Você muitas vezes topa, mas tá... Eu topo não topando. Tá. Topo não topando. Você tem uma defesa. Eu tenho um ditado que eu digo o seguinte... a escola que a pessoa estudou, já fui expulso 10 vezes. Então, eu já fui expulso, voltei, fui expulso, voltei, fui expulso e voltei. Né? Então, eu falo sempre... Então, eu digo pra Mara, cuidado com isso aqui e tal, mas não, tudo você vê ruim. A Mara me dá uma chamada que é uma beleza. Porque é o jeito dela, a Mara é uma pessoa muito boa. A Mara, eu sou suspeito para falar da minha mulher, óbvio, né? Para parecer aqui chaveco. Mas é verdade, a Mara é uma pessoa muito boa, ela se abre, ela dá o coração dela, ela dá a roupa do corpo para as pessoas, chora que é uma beleza, para qualquer coisa, se emociona. Ela é uma coisa maluca. E eu falo, Mara, calma, não é bem assim, você tem que estar fulano, cuidado. Não, porque você só vê o lado ruim das pessoas, você precisa começar a ver o lado bom das pessoas. Não, eu vejo o lado bom das pessoas. Mas eu também sei quem está de fora vê melhor. O que te faz confiar? Confiar? Precisa provar. Precisa primeiro provar para confiar. O que é uma prova?
Depende da pessoa, depende da situação, depende do... O que tem que despertar em você? A confiança? A sinceridade, a honestidade, fidelidade. Fidelidade não é só de marido e mulher, né? Não. Fidelidade é de amigo, patrão, Isso. Empregado, colega, tal, de tudo. Então, Quando profissão. a pessoa te frustra, você já disse para mim que você é bem resiliente, né? Eu conheço a Mara, eu sei que ela é mais passional, ela sofre mais e tal. Amassou. Infelizmente. O que você faz com essas relações? Você as coloca num lugar ali de stand-by, você descarta, você dá chance, como você funciona? A Mara até às vezes fala para mim, você é 880, né? Porque você descarta com uma facilidade, eu descarto. E uns, dependendo da situação, eu vou levando no banho-maria. Vou levando no banho, até para ver onde vai. Ou até para que eu domine a situação, entendeu? Para que, isso, principalmente profissionalmente, né? Agora, de amizade em geral, não. A Mara tem. Se eu contar que eu tenho 5 amigos, eu namoro, não tenho 5 amigos. Assim, de convivência, a Mara é muito... Você vê, eu sou uma pessoa pública, né? Desde sempre, né? E faço programas populares, né? A Mara é muito mais popular que eu. Nesse tipo de se comunicar, de falar, de agir e tal, não sei o quê. Você tem uma ideia, eu estou num lugar público. Uma pessoa me reconhece. Pô, João, antigamente era autógrafo, hoje em dia é selfie. Ela é a primeira a falar de quer que eu faça foto para você? Então, a Mara é muito mais, por incrível que pareça, né? A Mara é muito mais popular até do que eu, nesse sentido. Ela é muito mais aberta do que eu sou muito mais... Mas quando você escolhe uma mulher assim, isso mostra que é uma parte que é importante para você também. Não, 100%. A Mara nisso, foi uma bênção de Deus ter a Mara nesse aspecto. Faz um tempero, né, Mara? A Mara me ensina muita coisa boa. A família, por exemplo. Eu não tinha esse aspecto familiar. Porque meu outro casamento, eu não tinha esse negócio, sogro, sogra, essa coisa, até porque não existia essa coisa familiar entre eles, né? Eu não tive família, porque na verdade eu não tive, porque eu saí muito cedo de casa. Meus irmãos, muito mais velhos do que eu. Eu tenho uma irmã de 94 anos. Olha. Então, eu pouco converso com meus irmãos, só com uma irmã. Então, não houve essa coisa familiar, né? Essa ligação mais estreita, né? Nunca teve. A minha mãe com meus irmãos, até mais ou menos, depende dos meus irmãos e tal. Então, não tivemos esse... Mas aqui você confiou para vincular, né? Sim, camarada, sim. Então, por exemplo, eu trato o Hélio, tanto que eu não chamo, eu sempre chamei de Hélio, pelo nome, a Neuza e tal, podia ser meu pai, o Hélio podia. A Neuza não, mas o Hélio podia. A Neuza podia ser minha irmã mais velha. Então, mas o Hélio, eu converso com o Hélio com uma sabedoria que ele tem, coisas que eu até aprendo com o Hélio e tal. Eu até comento com a Mara, pô, teu pai, eles até brincam comigo, pô, você fica sempre puxando a sardinha pro meu pai, não sei o quê, porque você só pela do meu pai, tudo que é o meu pai. Mas eu gosto. Eu sei, mas a tua mãe, você fala, minha mãe... Não pode deixar minha mãe com ciúme, né? Porque dá mais fácil. Mas então, essa coisa de sabedoria familiar, a Mara me passou. Isso é uma sabedoria, né? A Mara é muito família. A Mara ela me trouxe essa coisa. Por isso que eu disse, o que eu falei do banheiro, que um dia eu estava conversando, falei, Mara, você vê, tudo leva um tempo. Leva um tempo a acostumar, ter várias pessoas no mesmo espaço. E você se sentiu adotado por essa família? Sim. A Neuza, então, a mãe dela... Porque existem muitos relacionamentos em que não há essa adoção, né? Fica sempre uma coisa muito dividida. É tão interessante que às vezes tem casais que falam a minha família e a família dele, né? Mas a Mara nisso deu sorte. Nisso ela deu sorte. Você imagina se eu tenho uma família que pressiona, que tal. Pelo menos o lado aqui, eu só tenho um lado. O meu lado é a família da Mara. Sim. Entendeu? Então, os meninos, o pai, a mãe, até as tias eu adotei, né? A Iole. Então, a família, os amigos. Os dois tiveram sorte, porque você poderia, por exemplo, se dar bem até, mas é mais do que isso. Tem uma entrega, tem um vínculo. Não sei, mas né? quando eu digo dar mais sorte, que vai bater menos cabeça. Ah, sim. Vai bater menos cabeça. Não, claro. Você tem não mãe, é brincadeira. tem pai e tal. Imagina, eu tenho um filho, claro. Eu tenho uma ex-mulher. Então isso também, nesse aspecto, ela saiu privilegiada no sentido de não bater cabeça. Não vai ter estresse. Aquilo lá, ela sabe que do lado direito aqui não vai ter estresse. Entendeu? Zero estresse. Não existe, porque não tem convívio. Né? Então,
A atriz, ela até comenta, pô, você precisa chamar sua irmã, pra a gente vir aqui em casa e conversar. Eu convido. Não... Você é agregadora, né, Mara? Gosto. Não precisa de muito. Qualquer coisa, a gente faz um macarrão, uma massa deliciosa. E você sabe que é interessante que mesmo você tendo vivido uma viuvez precoce, né, você não perdeu vida, né? Você continuou com vida, acreditando nas surpresas da vida, se permitindo isso e transbordando esse amor, no caso, com o João, né? Que mesmo com todas as desconfianças dele, ele topou nadar nesse mar de amor, né? Nessa fartura afetiva. Que essas músicas que vocês cantam e dançam, fica muito explícito isso. Isso é a Mara, viu? A Mara puxa todo mundo. Mas você topa. Eu topo e me... Quando... Se contamina. Exatamente, isso que eu ia dizer. A Mara puxa todo mundo. E outra coisa, a Mara puxa, e o cara que leva mais a sério o negócio é o meu sogro de 85 anos. Muito que é muito legal. Pô, meu sogro toca pandeiro, toca violão, ele brinca, ele dança, ele pode... Às vezes a Neuza tá dançando, ele puxa a Neuza para dançar, quando ele tem uma festa, alguma coisa. Então essas brincadeiras que embola, porque eu faço a minha rede social profissional, mas eu tenho uma pessoa que faz, que cuida, mas lógico, tudo passa pela minha aprovação. Eu tento usar mais as minhas coisas profissionais da televisão, ou das coisas que eu faço fora da televisão, mas que seja de entretenimento e tal. A Mara não. A Mara, ela faz do nosso, dela, de todo mundo, ela puxa tudo e coloca lá e a Mara já sempre fala assim, você já fez collab? Eu colo aí entendeu? E aí claro, então a Mara puxa, a Mara é muito boa para todo mundo, para os meninos, para os pais, para tudo. A Mara, eu sempre digo que ela é a matriarca da família, né? Tudo parte da Mara. A Mara se todo casal tivesse uma mulher com a Mara no sentido de conduzir a família. Por exemplo, eu acho que o homem tem que fazer o papel do homem, não machista, né? Não machista, não tem nada de machista. As suas responsabilidades, ou provedor, ou no sentido de educar, de estar parceiro, de se preocupar, isso acho que o homem tem que fazer. E a mulher agregar, né? E ser também parceira, também ser uma pessoa provedora, e a Mara também, ela tem. Nós temos essa parceria muito boa. Desde sempre, quando a gente conversa, fica nítido o exaltar do valor do parceiro, o reconhecer do valor do parceiro. Você acha que isso é uma conduta inteligente, inclusive, para fazer o relacionamento manter a qualidade? Olha, se é inteligente ou não, é espontâneo. Eu sou assim. Como a Mara falou, eu tô bravo, chateado, eu tô chateado. Eu não consigo... A Mara falou, pô, você não... A Mara sempre brinca. João, eu te conheço com a palma da mão. Você brinca comigo. Eu sei como você tá bravo, não adianta você disfarçar. Então, eu não consigo, eu não tenho essa personagem de disfarçar. Por mais... O que eu faço na televisão, fazer personagem, fazer clima, fazer tudo, fazer suspense e tal... Até a Mara fala impressionante. Uma vez a gente teve uma treta lá de casal e ela estava com a mulher da televisão. E eu entrei no palco. Ela falou, como é que você pode ser outra pessoa quando entra? Acendeu a luz. É uma coisa inacreditável. Então, por isso eu sou um artista. Quer dizer, a palavra artista, tem um artista cantor, artista plástico, o artista o comediante, cada um tem o seu estilo da arte, né? A arte de jogar futebol, cada um tem isso, né? Eu acho que entrou ali, o mundo é outro. Sim. Então, ali... acendeu a luzinha e tal. Então, nisso, eu acredito que eu domine e faça bem. Quando nós vamos para outra parte, aí eu sou o cara meio espontâneo mesmo, entendeu? Eu tô chateado com qualquer coisa, eu tento colocar... Quando você tá chateado, você fala pra Mara? Falo. Você fala, Mara? Falo, Mara. Quando você tá triste? Falo. Com raiva, chateada? Falo. Eu escolho um momento para falar. É verdade. O João fala... em qualquer lugar. Ele não segura. Não. A gente pode estar na mesa jantando com 10 casais. Ele vai falar. Pode estar a pessoa que for. Ele não consegue, é mais forte do que ele. Ele vai falar só para você ou ele vai falar? Só para ela. Só. Ele vai falar para mim. Como você vê, esse tom de voz é um tom de voz quase que, né? Assim, obviamente que às vezes as pessoas ouvem, participam, né? Tem hora que... E ele melhorou muito, né? Hoje eu acho que ele já consegue segurar um pouco
mais, talvez uns 15 minutos a mais, 20, o tempo de chegar dentro do carro e tal. Mas eu não, eu procuro... Sabe por que eu quero escolher uma hora para falar? Porque a gente não precisa ser igual nisso. Se eu consigo, sem me fazer mal, me conforta pensar assim, quando eu chegar em casa, se eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso. Óbvio que ele percebe, ele fica... O que foi? Que você tá com a voz pequenininha, ele fala pra mim. Você tá com a voz muito pequenininha, o que foi? Quando ele sabe que ele pode ter pisado na bola, e eu falo, amanhã a gente conversa, a gente dorme de mão dada, dá beijo de boa noite. É verdade. A gente nunca dorme brigado. Eu ia perguntar isso. Nunca. Vocês se permitem, assim, porque tem muito casal que estresse, briga, dorme separado, dorme brigado, e tem casal que não importa, não pode dormir brigado. Vocês têm esse pensamento também? Tem, a gente não gosta de dormir brigado. Uma vez a Mara estava tão brava comigo, mas tão brava comigo que ela foi dormir no quarto de outro, né? Aí eu fui lá e deitei do lado. Aí você tá de sacanagem, pô. Verdade, não, você falou, a gente não tem esse combinado aqui, você pode me dar um beijo? Eu falei, eu não vou sair daqui. Porque eu acho que se eu sair daqui, eu te mato hoje. Daí ele falou, então eu vou dormir aqui com você. Ninguém se gostou? Claro. Não, e outra coisa que... Tudo que a gente quer é que às vezes o outro reconheça que tem alguma merda no ar. Sim. E que vamos sentir esse cheiro juntos. Sim. Sabe? E isso é um movimento, assim... de uma honestidade com o sentimento, né? Porque quando a gente briga é muito normal entrar numa competição, né? De quem vai ceder, quem vai dar o braço a torcer, quem vai pedir desculpa primeiro. Mas eu sou o primeiro a ceder. Então, e quando você vai lá e fala, mas eu quero dormir aqui, então eu vou dormir aqui. Eu não quero não, eu quero voltar, você não quer, então eu vou dormir aqui. Isso é de uma... Acho que é um misto de uma humildade, acho que é um misto do amor ser maior, de não ser orgulhoso, né, João? Não, nisso eu não sou mesmo. Não, isso. E eu falo sempre com a Mara a respeito disso. Mas esse é um trato nosso, a gente nunca vai dormir. Mas aí, aí você dormiu lá? Dormi lá e depois eu falei o seguinte, quando acordar, nós não podemos acordar no quarto de outro, tem que acordar na nossa cama. Não, já falou, é só um Para a cama, exatamente. De manhã vamos para a cama. E aí ficaram bem? Sempre, se resolve. Eu vou falar uma coisa que é muito verdade para você. Quando eu comecei a namorar o João, a gente tinha as pessoas que torciam por mim, que queriam nos ver juntos. Tinham aquelas que falavam, nossa, mas como que você conheceu o João Kleber? Nossa, mas que coisa, né? Eu ficava muito mais lá em Piracicaba do que em São Paulo, então... Né, até contar que a gente se conheceu pelo Instagram, daí eu acho que, né, as amigas solteiras que estavam separadas ou viúvas, que elas falavam, nossa, tem uma esperança aqui no digital, né? Não precisa entrar em aplicativo, tem uma esperança no digital. E também algumas pessoas me perguntavam assim, mas como? Mas por quê? Eu acho que quando você tem que ficar explicando por que você... para você mesmo, por que você ama alguém, tem alguma coisa muito errada. Mas eu preciso dizer que eu sou louca por ele. Eu sou completamente apaixonada por ele. Eu amo o beijo, eu amo o abraço, eu amo o toque, eu tenho um tesão louco por ele, eu falo muito sobre isso, porque é real e você precisa ter, porque isso a gente não consegue fingir. Ele encosta a mão em mim, eu fico toda arrepiada, arrepio o pelo do rosto, eu mostro para ele, eu falo, olha isso aqui. Só de pegar em mim. Então, não dá para você colocar... Desde sempre? Desde sempre. Desde o primeiro beijo. Beijou em cima, molhou embaixo, eu falei, eu vou casar com esse homem. E eu acho que você não pode desperdiçar o que é bom com coisa pequena. Porque nós já tivemos brigas sérias nesses 5 anos, né? A gente terminou o namoro 2 vezes, o João era muito ciumento, ele melhorou absurdamente, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, sei lá, pegar meu carro para ir trabalhar. Ele melhorou muito nisso, porque daí teve a relação de confiança. Ele precisou de um tempo para entender qual era o meu papel na vida dele, porque falar da gente, a gente pode falar um monte. Você tem que lembrar que é um homem que tem uma história muito significativa, de que alguém que ele amava muito, um dia foi dormir e não acordou mais.
Então pode existir uma fantasia inconsciente de que é melhor eu ficar desconfiado mesmo, me proteger bem, porque vai que eu gosto, me entrego e eu perco. E eu preciso controlar. Né? É interessante porque o teu amor, a tua sinceridade, a tua franqueza, a sua intensidade, essa tua espontaneidade, você é isso. Você é afeto puro, né? E isso deu segurança para ele. Ele com certeza deve ter os medos dele internos de perda, porque ele tem isso na história dele. Mas o amor que você transmitiu, o conforto, a segurança que você conseguiu tecer com ele, fez com que ele tivesse aí, que ele ficasse, que ele conseguisse melhorar, quando você disse, né? Eu acho que ao invés de melhorar, na verdade, ele conseguiu se entregar. Ele conseguiu estar mais inteiro com você. Isso que você falou faz todo sentido. Eu também sinto isso. E eu sinto que, à medida que a gente amadurece, né? A gente está falando de um casal aqui, uma mulher de 53 anos e um homem de 67 anos. Então, por mais que a gente mantenha um pedaço da gente jovem, às vezes meio infantil, de, né, brincar, falar, ter mimo, né? A gente sabe dos nossos papéis em relação a nós, a nossa família, ao mundo, ao trabalho e tal. Então, eu acho que saber a intensidade desse amor, saber a verdade desse amor, saber de onde ele vem, saber por que ele é tão importante. Daí, nesses momentos onde a gente tem os desafetos, as adversidades, na grande maioria nem é por conta do nosso relacionamento, sabe? Às vezes a gente deixa algumas coisas de fora interferirem ali. E não parece, mas eu sou brava, vocês não façam, eu não falo nenhum. Ou então uma brincadeira que os meninos fazem, o João Pedro, o João Felipe, principalmente o João Felipe, né? Ele falou o seguinte: eu tenho absoluta certeza, se tiver uma briga séria, é mais fácil minha mãe bater em vocês. Não, a Mara é brava. Não, eu tenho... Não, bater não, mas eu sou brava, porque você falou muita coisa boa de mim, eu sou toda falando. Não, estava assim, brava, mas também, isso é normal. Mas de mulher brava ele entende, né? Ele foi criado por uma. Nossa, eu falo pra ela, você, olha a dona Laurinda, e você ia se dar tão bem, entendeu? Ia ser uma dupla, hein? Nossa, porque quando eu falo de mulher, e eu cito de mãe, né? A Mara, eu sempre comento isso com a Mara, que eu falei assim, eu tenho um exemplo de uma boa mãe. Minha mãe foi maravilhosa e eu sempre amei minha mãe profundamente. Todos meus irmãos. Meus irmãos sempre tinham a minha mãe como aquela mulher, a matriarca, como a gente fala. E eu digo sempre que a Mara... tenho muita coisa da minha mãe nesse aspecto de cuidar. Só que minha mãe, talvez pela dificuldade dela, pela a vida batalhada, chegou muito menina, imigrante e tal, no Brasil, preconceitos e tudo, e ela foi uma mulher mais dura, né? Mas o amor dela pelos filhos era incrível. E a Mara tem esse cuidado. Então, ela era brava, mas ela queria o correto. Tem uma história muito interessante da minha mãe, que é o seguinte: eu era garoto, com meus amigos, fui jogar na Zona Norte, como eu já te falei que eu nasci. Então, diferente de hoje, hoje lá a Zona Norte está cheia de prédios, edifícios maravilhosos, tal, não sei o quê, casas, né, incríveis, que na época não existia, era terreno, tudo terreno. Então tinha um bairro vizinho, então terreno, subi, quem ia lá pro Tremembé jogar futebol, ia jogar futebol, moleque, 14 anos, 13 anos. E aí pegamos, na descida, meus amigos, tinha uma casa com uma porta e tinha uma bola pelo lado de dentro. Uma bola de futebol, aquelas bolas de plástico, né? Que antigamente existia essa bola de plástico. E aí eu vou pegar, pulamos, eu pulei, para agradar os amigos, pulei, peguei a bola e levei para cá. E pegamos, vamos dizer, amanhã a gente vai jogar, tal, peguei, botei, foi embora. Cheguei em casa, minha mãe, que bola é essa? Falei, a bola é, os amigos, que bola é essa? Me conta que bola é essa. Eu falei, não, eu tava lá, tal, eu tava lá, pegou, não. Como pegou, como? Foi assim, tal. Bom, o que ela fez? Não é que ela me pega pela orelha, não, era longe, a pé é muito longe, dava aí uns 2 quilômetros, quase. Foi levando eu pela orelha, fez eu tocar a campanha da casa da mulher, pegar a bola, entregar, pedir desculpa e tal, e falou assim, o que não é seu, nós não temos condições. A mesma palavra, problema financeiro, não tinha esse vocabulário. Não temos condições, mas roubar, tu não vai pegar a bola dos outros, não. Você nunca mais faça isso. Pô, então, isso foi o maior exemplo que minha mãe deu de honestidade. Então, esse comportamento eu sempre digo, e a Mara tem a mesma coisa. De honestidade. E de te enxergar, te ver.
Mesmo com vários filhos, mesmo com uma vida atarefada, ela te olhou, ela te viu, ela te notou, Sim. se preocupou com a sua educação, Sim. se preocupou, se atentou a transmitir valores que estão até hoje aí cristalizados dentro de você e fez você ir até a casa da onde você tinha pego e devolver mostrando, filho, eu tô com você, eu te vejo, eu te noto e eu vou mostrar para você o que é certo fazer. Porque ainda que a gente não tenha condições de comprar a bola, nós temos condições de educação. Nós temos condições de validação. E ela podia não conseguir comprar a bola, mas ela conseguiu educar muito bem você. E outra, uma coisa minha mãe, quando eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, eu só pedi para minha irmã, não tinha dinheiro, ele foi minha irmã com dinheiro para pegar um irmão. Resumindo, cheguei, minha mãe ficou maluca da vida comigo. Aí minha mãe falou assim, artista, quer ser artista? Hoje já é complicado, imagina naquela época, ser artista vai ser drogado, vai ver a vida, coisa maluca. Então minha mãe chorava, ficava louca comigo. Bom, resumindo, eu disse, mãe, se tem uma coisa que eu não vou ser na vida é drogar, você pode ficar tranquila, você ambiente e tal. E era interessante, porque quando no Rio de Janeiro, na televisão, porque eu comecei na TV Globo, né? Com 17 anos, 18, eu já estava ali trabalhando mesmo. E 20 e poucos anos, festas de artista da TV Globo, se eu falar para você que não tinha droga, você é um mentiroso. Tem hoje, não tinha, né? Então, em nenhum minuto, os caras, tinha até não vou dizer o nome dessa pessoa, ele viu para mim e falou assim, não adianta dar para o João, que o João não vai querer. E é verdade. Então, dentro da própria televisão, ou dentro do meio, já sabia o meu comportamento. E uma vez, eu fiz um comentário, você não gosta? Não. Primeiro que eu não gosto. E segundo, que eu prometi a minha mãe, então jamais eu vou causar esse desgosto para ela. Entendeu? Então, você vê, eu tenho 67 anos de idade. Meus exames clínicos são, de cara de 35, 40 anos. A Mara sabe disso. Então, porque eu acho que isso também ajudou muito. Eu nunca fumei, nunca. Mas também nunca gostei mesmo. Nunca fumei, né? Nunca botei cigarro, nada, zero. Droga, então, nenhuma. Né? A única droga que eu participei no Rio de Janeiro foi de alguns restaurantes que eu fui, que era a única droga que a gente fala de brincar. Essa droga desse restaurante. Então, a única droga. Então, nunca fui de consumir droga, nenhum tipo de droga ilícita, zero. Então, isso me ajudou bastante. Esse compromisso com a minha mãe, para ela entender que eu queria era a minha profissão. Tanto que eu levo a minha profissão muito a sério até hoje. Do dia que eu comecei até o dia de hoje. Então eu levo até a Mara disse que eu levo a sério demais, entendeu? Antigamente eu até trazia problemas para dentro de casa, hoje eu trago muito menos, né? Então isso era um compromisso. Eu queria ser um profissional da área artística, não ser artista para querer se dizer que era artista, né? Nunca fui artista tipo bicho grilo, aquela coisa, tá, beleza, turma de teatro, nunca me envolvi com turma de teatro, fazia teatro, mas nunca me envolvi com turma de teatro, não era o meu perfil, não era o meu estilo de viver, não era aquele comportamento que eu queria alguma coisa que me tornasse uma pessoa realizada profissionalmente e financeiramente. Porque eu acho que de acordo com a época também, os comportamentos eles eram mais desafiadores, né? A gente está falando de anos 80, 70, 80, foram anos ali onde eu era muito novinha ainda, né? Eu tinha nasci em 71, então 81, em 77 eu estava no Veja. Mas assim, tinha um comportamento desafiador porque tudo era mais liberado, as pessoas experimentavam muitas coisas, viviam muitas coisas, né? Hoje todo mundo pensa mais em saúde, em qualidade de vida, em prevenção. Mais ou menos. Quer dizer, que você fez um comentário pertinente, quer dizer, naquela época tudo mais era liberado, tudo podia, mas não é só do artista, não. Qualquer profissão, de todo mundo. Eu me lembro que a turma nós nos encontrávamos ali no Baixo Leblon, era uma turminha pro grupo, tal, amigos que se tornaram bem-sucedidos, outros nem tanto, mas todo mundo se encontrava naquele turma ali do Baixo Leblon para se reunir. Então você encontrava de tudo. Ali era ponto de venda de droga, ali era ponto de encontro de artistas, não para droga, mas para conversar sobre arte, outros de criação. Então, como eu estava
estava chegando, eu tinha que estar naquele mundo, então eu sabia distinguir aquele que ia me favorecer profissionalmente, onde eu poderia ter algum ganho de criação, de prosperidade e tal, e o que não ia me dar nada. Então eu não ia perder tempo. Então, porque eu sabia o perrengue que eu tinha. Eu tinha uma malinha na mão, que eu tinha 2 roupas, um sapato, não se falava de tênis, como se fala hoje, usar sapato, tênis, então, pedaço de sapato. Então, sapato, tênis, meia, 2 camisas, uma camiseta, e aquela malinha lá. Conforme eu ganhava o dinheiro dos textos que eu escrevia, eu tinha semana com dinheiro, eu ia morar numa pensão melhor. A outra que não dava, eu voltava para a pensão anterior. Então, eu estava ali batalhando para ter alguma coisa. Então, essa era a minha luta. Então, eu não estava perdendo tempo em querer cheirar, fumar maconha, fumar cigarro, cheirar cocaína. Tá louco, eu nem passava pela minha cabeça. Esse movimento de não se levar pelos outros, mas encontrar segurança em si, isso é bem marcante na tua personalidade. Sim. Muito obstinado, entendendo o que é importante fazer. E vocês são muito parecidos na franqueza. Vocês têm uma espontaneidade, uma pureza do ser. Nesse sentido, vocês, embora tenham vidas diferentes, têm uma pureza da alma, do ser, que é muito similar quando eu percebo vocês falando, assim. Isso é muito encantador. Bom, quando a gente está se encaminhando para o final, eu pensei em tirar as cartas, mas eu não vou querer. Eu vou querer que você, Mara, fale ao João algo que ele fez para você, que foi muito significativo, muito especial, uma situação, não genérica, uma situação, para ele guardar o quanto isso foi valioso para você. Nossa, eu vou falar de Fala uma. ontem. Isso. Vou falar de ontem. Eu tava cansada, aflita ainda com gripe, porque, enfim, a gente chega no hospital e acha que tá com sinusite, o médico acha que tá com pneumonia. Eu já fiquei pensando nesses negócios. Eu botar pavor, né? Daí eu fiquei pensando naquele negócio que eles fumam, como chama? Vai? Não. Não. Vape. É no seu nome, aquele negócio. E daí eu falei, meu Deus, será que esse menino tá com bactéria? Eu já fiquei, né? E daí aquilo me pegou. Daí a gente chega em casa, ele com febre, tomando antibiótico, a febre ainda não cedia e tal. Passei aquela tarde assim, daí fui fazer live e tal. Daí você chegou, cansado, né? Você foi pro hospital com a gente, deixou a gente em casa. Foi trabalhar, não almoçou, comeu qualquer coisa que eu ainda não sei o que foi. Famosa esteira. E daí eu tô lá em casa, a hora que você chegou eu tava trabalhando, anotando umas coisas. E daí você falou assim, eu vou fazer uma massa. E você colocou a mesa, abriu o vinho, fez a massa e tava deliciosa. Eu te amo, você continua olhando pra mim, você não vai Coisa ali. Você se sentiu acolhida? Ah, gente, né, assim, Cuidada? cuidada, acolhida, especial, Vista, né? amada, né? Tipo, eu tava menos cansada do que E Mara, você sabe o valor disso. muito, isso tem muito valor. Pessoa fazer com carinho, com amor, sem reclamar, no astral, escutando música com fone de ouvido. E você merece isso. Eu mereço. E você se apropria, Eu super mereço se nutre, isso. se alimenta e contribui nisso, né? Eu acho que a gente alimenta juntos isso, mas assim, não é porque eu mereço que eu tenho, né? Eu acho que eu mereço muitas coisas que eu não tenho, mas esse amor eu tenho, esse homem eu tenho. Mas você sabe que pra gente saber reconhecer e permitir nos nutrir do amor, isso é muito grande. E esse é um baita privilégio. E isso te dá uma paz existencial e deixa cravado no seu peito, nessa vida, que você conheceu o amor, experimentou do amor, teve compreensão sobre os caminhos do amor na tua vida e continuou transbordando o amor, multiplicando o amor. Isso é muito bonito. E essa reciprocidade, né? Porque a gente fala tantas vezes que você quer ter um amor, você quer viver um amor, e quanto você está disposta a lutar por isso, a aceitar isso, né? A viver isso com essa verdade mesmo. Porque a gente está sempre muito pronta para criticar, para achar que o outro devia ter feito, o outro isso, outro aquilo. O João me surpreende muito, e vou falar para você que ele chegou sábado passado lá em Piracicaba, eu fui antes para Piracicaba, ele chegou no sábado.
com um perfuminho para o quarto e um chocolate. Não era para nós, era para mim, que é o chocolate que eu gosto. E a hora que eu abri o saquinho, eu vi que era o chocolate que eu gosto. Não era qualquer chocolate. Não era qualquer chocolate, porque ele podia ter falado, comprei pra gente. Quer dizer, eu tô com vontade de comer um chocolate, eu vou botar aqui esse chocolate, porque na verdade é um chocolate que eu gosto muito e eu vou Ele levar. faz questão de mostrar que você é vista. Mas o chocolate era o que eu gosto. Você contou pra ele algum dia isso, ele viu? E ontem eu acho que eu falei bastante sobre... Falou que Não, do chocolate, Tilo. O chocolate, não lembro. Ele descobriu que você gosta desse chocolate. Ele descobriu. Sim. Ele descobriu. Ela compra o chocolate, quando ela vai, é um tipo de chocolate que ela gosta. E como ela também lembra do o chocolate que eu gosto, que você passou no free shop e comprou e me trouxe. Eu também. Vocês se veem. Se vê isso, eu sei o perfume que ela gosta, quando eu faço surpresa, compro, quando eu chamo na gente, eu falei, você tem que comprar esse perfume, que é esse aqui, que a gente se encontrou pela primeira vez. João, sua vez. Quero que você agora fale. Tamara? Sim, um episódio que tenha acontecido, olhando pra ela, que foi muito significativo pra você. Ela vai saber. Foi logo no início da gente. Isso marcou bastante. Quando nós estamos para televisão fazer o exame, ia gravar o programa, mas antes eu ia fazer um check-up. Nós fomos fazer o check-up lá no Sírio, e aí, tranquilo, estava com a roupa para ir para televisão, gravar, tudo de boa, não estava sentindo absolutamente nada. E quando eu fiz o check-up, falou que tinha uma artéria minha entupida, tal, não sei o quê, que ele recomendaria colocar um stent, tal, para não ter problema futuro, né? Aí ele deu um exemplo que até me deixou apavorado, que ele falou da dona Ruth Cardoso. Falou, dona Ruth Cardoso estava com o mesmo problema, assim, uma artéria entupida. Aí eu falei, se fosse a senhora, eu ficava aqui para fazer colocar um stent. Ela falou, não, tudo bem, mas eu vou para casa, vou falar com o Fernando e eu volto amanhã. E não voltou, né? Você lembra que ele falou isso? Aí ele já me botou pavor. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ele falou, não, você tá saudável, não tem problema nenhum, você tá ótimo, tá tranquilo, pode confiar em mim, nós vamos botar um stent, beleza. Tal. Aí colocou, na hora que eu tava indo, eu tava super tranquilo, né? Até porque estava na mão de muitas pessoas boas, profissionais bons. E você chegou, eu estava na cama lá, indo para fazer o cateterismo, e aí você virou para mim e falou assim, amor, vou torcer por você, ficar tranquilo, vou rezar e vou pedir pro Vinícius, que ele era um cirurgião cardíaco, lembra disso? E ele com certeza ele é um ótimo cirurgião cardíaco, fazia o que você vai fazer, ele fazia isso quase todos os dias, e eu vou pedir para ele te iluminar na hora do cateterismo, lembra disso? Então isso marcou bastante. Então isso foi um momento ali de confiança e de foco. Os amores, né, que a gente tem força. A gente tava há pouco tempo, tava nem um ano de namoro. Não, foi bem no começo. Foi no comecinho. E ali foi uma coisa de confiança, tal, bacana. E tanto que eu fiquei lá no dia, e no outro dia nós fomos embora, graças a Deus, e deu tudo certo. Deu tudo certo, não. Pô, tanto que a cada um ano eu faço, cada tá até melhor do que estava. Então, não precisou de cirurgia, não precisou de nada. E a coisa do conforto foi legal, porque você falar aquilo marcou muito. Que foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. E você que é uma coisa de saúde, de vida, né? Você entendeu o que mais marcou? O que mais marcou foi a proteção, né? De dizer, estou com você, vou pedir vai dar tudo certo, vou pedir pro Vinícius. Quer dizer, era um cara que ela foi casada, era o amor da vida dela, morreu, né? E ela falou, puxa vida, eu tive essa mesma experiência há anos atrás aqui nesse hospital, só que de forma diferente. Mas é que o que me emocionou muito é que nisso tem algo muito bonito. Me lembrou até aquele filme Diário de uma Paixão, que é um dos filmes que eu mais amo. E você entendeu que o amor era verdadeiro ali. Sim. Porque não tem competição. Tem continuação. Tem verdade. Não é sobre o amor da vida dela ser o Vinícius, mas é o amor da vida dela ter talvez começado ali, continuado, e você ter sido impactante o suficiente, cabível o bastante para continuar esse amor.
foi um movimento de tanta entrega, de tanta honestidade, de tanta transparência. Me lembrou claramente aquele filme em que o amor deles era tão grande, era tão verdadeiro que não importava tempo, não importava nada. E naquela cena que ele está, né, acho que se não assistiu, tem que assistir, é muito bom, que ele está com uma outra mulher, porque ela tinha sumido, enfim. E aí ela chega para vê-lo e quem abre a porta é a menina que ele tá, né? E ela fala... na casa que ele reformou. Né? E aí é tão interessante porque ela não tem ciúme. Porque o amor é tão verdadeiro, é tão grande que não tem competição. Tem continuidade. E isso é muito bonito. É muito bonito. E a sua capacidade também de receber isso. Veja, mesmo com as suas desconfianças, mesmo com todo o teu histórico, foi tão puro, foi tão verdadeiro, foi tão honesto, que foi o que você lembrou agora quando eu pedi para você dizer. Marcou, né? O que havia de mais significativo. Naquele momento você entendeu muito bem que ela tinha te dado um lugar no coração dela. Porque ali era uma questão de vida, né? Também, né? Era a minha vida. Agora, graças a Deus não era nada. Mas e se fosse? Podia ter sido, não podia, né? A gente pode ter... a pessoa vai tomar uma injeção, vai lá e não acorda mais. Imagina fazer um caderno. A gente não sabe do risco que é, né? E ela fez essa proteção, eu achei muito bonitinho. Bom, eu vou dar esse caderninho, depois eu vou dar um outro para vocês deixarem esse com um e tal, mas a ideia é deixar uma mensagem para vocês aqui nesse caderno, do que eu sinto, do que brota no meu coração. Que bom ouvir e sentir o amor na sua totalidade e verdade. O amor é assim, honesto, seguro, transparente, espontâneo, leve, doce e cheio de energia. Que privilégio vocês têm de passar por essa vida multiplicando em si e no mundo o sentimento mais necessário, vital e genuíno de todas as espécies. Impossível não amar vocês e admirar o amor de vocês. Gratidão por nos incentivar a nunca duvidar das surpresas imensas do amor. Amém. Muito obrigado. Eu já estou me debulhando aqui. E a letra é linda, né? Que se fosse eu me escrever, ia ser uma receita de garrancho. Até a próxima sessão.
E muito obrigada pela oportunidade Muito obrigada. Eu de trocar, de escutar e de alimentar o meu coração e de qualquer pessoa que escute essa sessão, né? Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.